Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Versão Brasileira Podcast. Hoje temos um convidado especial que, sem dúvida, marcou a infância e a vida de muita gente. Com sua voz inconfundível, ele deu vida a personagens inesquecíveis como Pumba de O Rei Leão, o Sully de Monstros S.A., o Lumière de A Bela e a Fera e o Shrek de Shrek, entre tantos outros personagens. É uma honra receber aqui no nosso podcast Mauro Ramos. Seja muito Muito bem-vindo. obrigado, obrigado pelo carinho e obrigado por lembrarem do meu trabalho. Eu fico muito honrado quando as pessoas lembram do meu trabalho. Eu que agradeço por ter topado participar, Mauro. É uma honra. Mauro, sua trajetória é fascinante. Você começou no teatro, passou pela música, trabalhou no rádio e só depois chegou à dublagem. Conta pra gente, como foi essa transição tão diversificada e como cada uma dessas experiências contribuiu para o dublador que você é hoje? Bom, eu, olhando para trás, fazendo um levantamento da minha vida, eu vi que a vida me preparou para ser dublador sem eu notar, né? Eu, quando era garoto e aprendi a ler, a escrever e tal, eu lia para minha irmã e para o meu irmão do meio, porque eles ainda não estavam alfabetizados, então eu li alguns livrinhos de escola, livros infantis e revistas em quadrinho para eles, né? Fazendo as vozes e tal, porque eu sou de uma geração, vou fazer 64 anos agora, mês que vem, que é que foi embalada a infância e a adolescência pela televisão aberta. E então a gente viu muito produto dublado, muito filme, série, animação dublado. Eu sabia que eram atores e que tinha alguma coisa ali, algum modo de proceder, mas eu não sabia como era. E eu ficava curioso, né? E eu curtia muito. Um dia eu e Márcio Simões, grande amigo e irmão, a gente estava esperando na Herbert Richards, mais ou menos à noite, ser uns chamados, né, para trabalhar no estúdio ali. E a gente começou, pegou uma folha de papel e começou a lembrar de todos os desenhos, todas as animações que a gente via quando era criança e adolescente. E nós fizemos 4 colunas numa folha de papel, de caderno universitário, 2 colunas numa página e 2 colunas numa outra página. Quando a gente ia começar a pegar outra folha para escrever os seriados que a gente tinha visto, aí ele foi chamado e a gente não continuou até hoje. Então, eu acabei fazendo teatro, comecei na escola, onde eu trabalhava, estudava e morava clandestinamente, e depois teve uma oportunidade de trabalhar em jornal, sendo secretário de editora, e depois eu fui parar no rádio através do convite de uma colega do jornal, Diane Martins, que me levou para a Rádio Tupi, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e eu fui para o programa da Cidinha Campos. E, ao mesmo tempo, acabei formando um grupo com primos e amigos, que no início nós tínhamos uma proposta de trabalho que era a gente cantar músicas engraçadas, né? E depois a gente teve que viver e ganhar dinheiro e a gente, então, começou a tocar tudo quanto era samba e outros estilos de música de MPB, o Sam Brincando, o nome do grupo.
E então, dali, eu fui para o jornal, do jornal eu fui para a rádio, da rádio eu acabei indo para a dublagem através do Mário Monjardim Filho, que fazia a voz do Salsicha, do Scooby-Doo, e fazia a voz antiga do Pernalonga e do Frangolino. Ele era diretor na Herbert Richards e uma colega do elenco do programa onde eu trabalhava na Disciplina Livre, e depois passei a trabalhar no Patrulha da Cidade, que é um programa que está aí há 60 e tantos anos, sei lá quanto, e a gente trabalhava ao vivo, e ela então me indicou, sem eu saber, Cordélia Santos, já falecida, mas grande amiga, e eu fui na Herbert Richards, nunca tinha entrado num estúdio na minha vida, estúdio de dublagem, né, de passagem, estúdio de rádio, e outros eu já tinha entrado. E aí eu estou na dublagem até hoje porque foi Mário Monjardim Filho que convenceu o Ronald Richards, que era filho do Herbert Richards, e era o superintendente na época, a me contratar para ser dublador. Então, tudo que eu aprendi em dublagem foi trabalhando diariamente na Herbert Richards, na falecida Herbert Richards. E eu estou na dublagem até hoje. Então, foi uma coisa ligando a outra, ligando a outra, ligando a outra, e eu acabei aqui. Que história incrível! É, quando a gente tem que ser, né? Agora vamos falar dos seus Ah, personagens icônicos. Como foi criar a personalidade do Pumba em O Rei Leão e trazer essa leveza para um personagem tão carismático? E aproveitando, tem alguma curiosidade do bastidores que você pode compartilhar? é, a gente, quando está trabalhando em dublagem, a gente tem que raciocinar e trabalhar com a emoção muito rapidamente. A gente tem que observar bastante o filme e receber as indicações da direção, e a gente tem que se virar, como eu diria, né? A gente tem que se virar na hora, não tem. Então, o meu trabalho na dublagem, nesse sentido, é um trabalho muito intuitivo. Eu utilizo muito a intuição no exercício da minha profissão como ator para atuar na dublagem, né? Então, eu não consigo lembrar daquela época o que racionalmente eu fiz. Eu acho que eu não fiz nada racional. E até hoje eu acho que eu também não faço muita coisa. Só vou ser racional depois que eu fiz o trabalho e depois que eu vou ver o trabalho que eu fiz, no mínimo 6 meses depois. E se eu vejo imediatamente depois, eu começo a achar muitos defeitos e eu acho que é o pouco distanciamento, né? Eu posso achar que podia ter feito de uma forma ou de outra. Com um distanciamento maior, aí eu já consigo observar, né, os defeitos com clareza e as qualidades com clareza. Então, eu não consigo me lembrar mas tem coisas muito interessantes. Por exemplo, naquele O Rei Leão, o primeiro personagem da Disney que eu consegui passar num teste. Eu estava disputando com gente já da antiga na dublagem, como Silvio Nava, o pessoal conhece ele de fazer o Munra do Thundercat e outras coisas. Então, eu tenho uma coisa curiosa. O pessoal fica perguntando para mim assim, por que no filme, no desenho Rei Leão, vocês cantam Ratuna Matata e não Hakuna Matata?
É porque o diretor de dublagem, tradutor e adaptador, na época, o Telmo de Avelar, que era o diretor artístico na época, desde A Espada Era Lei, nos anos 60, ele, ele achou que Haku não era uma coisa muito família. Então, ele resolveu fazer Ratu, mas não ficou como uma curiosidade, porque depois, a partir do segundo filme e da série, né, do Timão e Pumba, a gente passou a cantar Hakuna Matata mesmo, porque é o idioma, né, africano, e não tem nenhum problema falar Hakuna, né, absolutamente. Nem. E tem uma coisa, tem um trecho no filme, outro dia eu estava lembrando, em que o Timão e o Pumba estão andando pela floresta e eles estão cantando uma música já conhecida, que é o do leão que dorme na selva, né? Sim. E o Timão fica cantando e o Pumba fica. Eu não sei o original, Akumbauê, um negócio assim. Só que eu cantei, e o maestro, na época que nos dirigia, né? Ele, o Marcelo Coutinho, excelente adaptador e grande maestro, cantor, eu fiz a Pumbaê e ficou. E eu falei, caramba, ficou marcado mesmo. Naquela época, a gente tinha uma maior liberdade criativa. Então, a gente podia brincar com o nosso trabalho de uma forma que ficasse mais atraente para o público em geral, né? Sim. Então, é isso que eu posso lembrar daquela época. Como que foi dublar o Shrek e o Jinbei de One Piece? Poderia nos falar? Claro, é a mesma coisa com relação aos outros personagens. É uma coisa muito intuitiva, né? A gente vê o que é feito lá, porque a gente tem que fazer uma obra pronta. Então, a gente tem que respeitar a obra, tem que respeitar o trabalho do colega que fez lá no original, mas a gente também tem, aos pouquinhos, que dar um certo molho brasileiro, né? Para ficar atraente para o público. O Shrek, infelizmente, o Bussunda, que fez o primeiro e o segundo, veio a falecer, e eu trabalhava com ele, né? Eu, Márcio Simões, Mário Jorge Andrade, Mônica Rossi, muita gente. A gente trabalhou durante muito tempo no programa dos Cacetas, né? O Cacete Planeta, dublando e tudo mais, fazendo, inclusive, teve uma dupla de muito sucesso na época, que era o Fucker and Sucker, de dois policiais americanos que a gente dublava, e dublava mal, né? De propósito, completamente fora da boca, e que era uma brincadeira com uma péssima dublagem, né? Então, eu, ele veio a falecer, ele fez o primeiro e o segundo, e eu fui chamado porque eu tinha sido escolhido, né, no primeiro filme, e cheguei a dublar, mas optaram pelo Mutsunda, que achavam que iam vender bem o filme através da dublagem do Mutsunda. E aí eu fui chamado no terceiro e estou até hoje fazendo. Espero que o próximo, né, em 2026, o pessoal me chame ainda, né? E que eu tenha saúde para esteja vivo, tenha saúde para poder fazer o trabalho. Eu já fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o filme de Halloween, fiz o filme de Natal. Então, estamos aí participando, né?
Olha, o Djembe, você me fez uma pergunta, eu esqueci do Djembe. O Djembe foi um presente do Glauco Marques e eu adorei fazê-lo, né? Ele tem ele tem um aspecto bucal que eu fiz baseado na boca do desenho, né? Ele tem dois dentes para fora, então eu faço ele aqui, assim, entendeu? É para dar uma certa credibilidade ao papel. E está tendo uma repercussão muito boa, graças a Deus, do meu trabalho. No Dendê, ganhei até um pouco, né? Como é que chama? Aquele bonequinho pequenininho de cabeça grande, do Funko Pop, Dendê aqui, do pessoal, dos fãs e tudo mais. Então, Funko Pop. eu acho que é. Não sei o nome disso. Eu não me pergunte, eu não sei. Então, eu me sinto honrado. Fiz algumas coisas de anime, né? Cowboy Bebop e outras que tais. Então, eu acho que as pessoas estão gostando do meu trabalho nos desenhos japoneses. E, Mauro, falando Hum. de One Piece, é um anime que a dublagem tem estilo da dublagem original, mas também tem o jeitinho brasileiro, igual o Yu Yu Hakusho. Isso, exatamente. E é isso que as distribuidoras deveriam observar com maior intensidade. A adaptação abrasileirada, né, aquela coisa que faz com que o espectador ache familiar a coisa, vende o produto muito bem. Então, o Yu Yu Hakusho é um exemplo disso. E o One Piece está sendo assim a mesma coisa. Vai ficar como uma coisa clássica mesmo, né? Eu Sim. espero continuar também fazendo o Jimbe, porque, sei lá, são 1000 e cacetada episódios. Puxa, espero ainda estar conseguindo fazer o boneco, né? Se Deus quiser, que olha só a dublagem, Mauro. É Hum. uma, é uma das dublagens que mais marcou a infância de muitos e marca ainda. Isso é uma frase que eu escuto bastante. O senhor marcou a minha infância, e aí eu estou me sentindo muito velho. Eu fiz durante o período lá na TV Globo, além do Quindim, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a voz do Quindim, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e de um dos besouros da Emília, eu, eu fiz alguns bonecos da TV Colosso, que era uma televisão de cachorro. Eu fiz alguns personagens lá, então eu vejo hoje em dia gente já na faixa dos 30 anos e tal, com filho grande, aquela coisa com 8, 9 anos, e o cabra chega para mim e diz assim: minha mãe dizia que, ou minha mãe diz que eu só começava a almoçar depois que eu vi o senhor fazer aquele cachorro francês do cozinheiro. E aí eu fico olhando para o sujeito e digo assim: meu Deus do céu, o cara devia ter o quê? 5 anos? Jesus, como eu estou velho. Eu queria saber sobre como que foi dublar no período da pandemia. Se poderíamos falar. Foi difícil, foi difícil. Os primeiros meses, a gente, de um modo geral, não tinha ideia de como iria continuar a trabalhar, né? Então, os primeiros 2 ou 3 meses foi uma barra, porque o nosso trabalho é que nem motorista de táxi, que nem motorista de aplicativo. A gente sabe quanto a gente tem que pagar. A gente entra no vermelho no meio.
sabe quanto a gente tem que pagar, mas não sabe quanto a gente vai ganhar, porque a gente depende de ser escalado e de ter trabalho. E naquela época a gente não estava isolado dentro de casa. Foi uma situação muito difícil para a categoria, mas aos poucos, por iniciativa da categoria e de alguns estúdios de dublagem, a gente conseguiu voltar a ter um pouco de trabalho através da montagem de estúdios caseiros. Eu me lembro que eu morava num apartamento alugado e que o banheiro da, da suíte era uma banheira que tinha uma. Metade do banheiro era uma banheira de hidromassagem velha, que não funcionava. E aí, mas ficava fechando a porta de vidro e fazendo um tratamento naquele espaço da banheira, improvisou-se um estúdio ali. E com empréstimo de microfones de colegas e de empresas que emprestavam seus microfones, computador e tudo mais, a gente foi aos pouquinhos se adaptando e conseguindo trabalhar de casa, que é a gravação remota, que funciona até hoje em alguns casos, apesar de que depois que terminou a quarentena, os estúdios começaram a fazer questão de, de que os atores fossem nos estúdios presencialmente para trabalhar lá e gravar. Hoje em dia, as plataformas de gravação melhoraram sensivelmente, graças a esse período em que todo mundo fazia as coisas através da internet. E, então, hoje em dia, tem melhorado bastante. Mas está meio assim, um pouco remoto e um pouco presencial. E a gente está levando, né? Sim. Além do Pumba, temos o Sully de Monstros S.A., esse gigante adorável que conquistou todo mundo. Qual foi o maior desafio em dublar um personagem tão expressivo e cheio de emoções? Ah, dublar todo personagem, de um modo geral, é cheio de alguma emoção, né? Até o garçom que a gente faz, que pergunta, pois não, senhor, aí está embutida uma emoção, que é aquela emoção é uma frase que eu tenho que fazer para todos os clientes que vêm aqui para comer, entendeu? Então tem sempre um aspecto emocional nas falas, né? Até em o que a gente chama de vozerio, a gente é de uma escola de vozerio na dublagem, em que a gente cria personagens no meio do vozerio para fazer o vozerio. E o Sully foi uma grata satisfação, foi um trabalho importantíssimo para mim e, e eu acho que é genial o Sérgio Stern, que faz o Wazowski, que é o cômico, né? Cômico da dupla, porque o Sully é o escada do Wazowski, né? O camarada que não é engraçado, mas que as situações o tornam engraçado. E o Sully é meio desperta um certo carinho paternal, né, nas pessoas. Eu sou chamado mais ou menos para fazer personagens assim fisicamente muito parecidos com isso, né? Que é o Sully, é o Shrek, o urso, não sei o quê, e vai por aí afora. O Jimbe também é grandalhão e meio paternal. Sim. Então, normalmente as pessoas me escalam para fazer papéis dessa natureza. E foi muito legal porque Garcia Neto era o responsável artístico da Disney na época. Ele traduzia e dirigia a dublagem. E ele era, além de ser uma pessoa muito generosa, ele era um camarada que
contava com a equipe. Então, se ele tinha alguma dificuldade para adaptação, ele não tinha problema de perguntar para o ator o que o ator achava, porque de repente o ator tinha uma visão diferente e podia surgir alguma coisa legal, né? Sim. E isso transformou a dublagem num grande prazer para mim, né? E eu acho que para o Sérgio Stern, apesar de que a gente sempre tem que contar com uma certa responsabilidade, né? E o pessoal parece que não vê, porque parece que foi uma coisa natural. Mas foi muito bom fazer aquele desenho. Até hoje eu vejo, eu acho um dos desenhos mais bem feitos, no sentido cinematográfico, de contar uma história e de desenvolver situações. E até hoje ele é o que o pessoal, no meio cinematográfico, chama de um filme redondinho, né? Sim. Perfeitinho. Você falou da conexão paternal do Sully. É mostrado ele com a Bonnie. E ele toma essa atitude paternal, né? Com a Bu, e acaba que ele, além de ser fisicamente parecido com um boneco de pelúcia, né? O que já faz com que grande parte da população ache bonitinho e queira abraçar, aquela coisa toda, e ele tem esse cuidado, esse carinho pela Bu. Então, foi muito empático. Ele criou uma simpatia com o público muito rápido. Assim como o Wazowski, que mesmo sendo um cara reclamão, ele tem um bom coração e é um cara que acompanha o Sullivan, nas coisas que o Sullivan propõe. Então, foi excelente eu gravar esse filme, né? E não podemos esquecer do Lumiere de A Bela e a Fera, um personagem que exigiu um toque de elegância e até música. Como foi o processo de dublar e cantar nesse clássico? Bom, o Lumière foi um presente dado, porque foi uma das vezes em que eu tive que substituir um colega que já havia feito um trabalho consagrado, e um trabalho espetacular. Então, fica difícil para quem vai continuar a fazer o personagem, a gente muitas vezes ser aceito pelo público, né? Que já está acostumado com a outra voz. Mas foi uma coisa muito boa. Eu havia feito uma das gárgulas do Corcunda de Notre Dame, e que tem uma canção junto com as outras gárgulas, que é meio uma canção do tipo francês, né? Maurice Chevalier, essas coisas. E por causa disso, e por ter feito o Cozinheiro da TV Coroto, me chamaram para fazer teste e eu passei. E eu substituí o Yvon Cui, que foi o dublador e cantor do primeiro filme, A Bela e a Fera. Eu fui fazer o Natal da Bela e a Fera, que foi o segundo filme da Bela e a Fera. E foi muito legal. Até hoje eu escuto, né, a música e às vezes eu nem acredito que eu fiz aquilo, mas foi muito bom ir compartilhando as canções com colegas que já se foram, infelizmente, né, como a Geisa, como outros. Aí, mas foi muito bom, foi um exercício para eu comecei a me lembrar das cançonetas francesas que eu curtia muito, mesmo moleque, que eu ouvia, né? Então, foi muito, muito legal. Mauro, você já precisou substituir grandes dubladores em produções de sucesso e sabemos que isso é um grande desafio. Como é o processo de manter a essência de um personagem e ao mesmo tempo trazer sua própria identidade para ele? E aproveitando,
Tem algum personagem que você gostaria de revisitar ou que marcou sua carreira de forma especial? Olha, é muito difícil substituir colegas nos trabalhos que eles já fizeram. Mas eu costumo brincar dizendo que eu sou o oficial regra 3 da dublagem, porque é assim, eu não posso fazer essa dublagem, chama o Mauro que ele faz. E isso, por um lado, é bom porque denota a minha versatilidade no trabalho. E eu já fiz até o Woody Allen, num filme Adorável Afrodite, em que era para Bandeirantes, TV Bandeirantes, televisão, e o Elcio Romar, que no Rio de Janeiro costumava fazer o Woody Allen, ele estava viajando numa peça e aí ele sugeriu o meu nome, eu fui lá e fiz o Woody Allen, né? Fiz o Gene Wilder, que para mim é um dos melhores comediantes do mundo, de todos os tempos do cinema, e porque era o Mário Monjardim que fazia ele, normalmente, lá no Rio de Janeiro. Mas o Monjardim não podia fazer, então me chamaram para fazer. E eu fiz, na VTI. E outros. Teve um caso que é o seguinte: os filmes do Harry Potter foram feitos na Delarte, todos eles foram feitos na Delarte. Eu sou, além dos fixos que ficaram até o final, né, os meninos, e o Manolo fazendo os gêmeos e tudo mais, eu sou o cara que sempre trabalhou em todos os filmes fazendo alguma coisa. E aí, num deles, onde tem aquela luta do Voldemort com o Dumbledore dentro do Ministério da Magia, naquele filme eu tive que substituir um colega que fazia o Voldemort, o Luiz Carlos Petti, que teve um problema lá e ele não podia fazer, e também substituir um mestre da minha profissão e um mestre do rádio, que me ensinou tudo de rádio, que foi Lauro Fabiano, fazendo o Dumbledore no último filme do Harry Potter. Então, eu já estou acostumado. Me chamaram para cantar uma música para o professor Girafales, né, do Chaves, e aí, no final das contas, quando vieram episódios comprados pela Globo para serem exibidos e não tinham dublado, aí me escolheram para fazer o professor Girafales nesses episódios. E também eu procurei fazer o melhor que eu posso fazer. As pessoas estão ainda com as vozes desses colegas ali. Eu substituí um dublador em 2 filmes, um dublador que eu achava o máximo de filmes que fizeram parte da minha infância, que foi o trabalho do Enio Santos, um dublador da antiga, que dublou Mary Poppins, fazendo o Sr. Banks, e eu substituí o mesmo ator e o mesmo trabalho do Enio Santos no Se a Minha Cama Voasse, e ele é o cara que tem a voz do Martinus O'Malley, do Aristogatas, que é um outro filme da minha infância, além de ser o Mogli, o Menino Louco, entendeu? Aí acabei, na redublagem para o DVD comemorativo, mantiveram a dublagem, uma opção, aquela dublagem antiga, e fizeram uma dublagem com os mesmos diálogos e as mesmas canções, só que o som digital. E eu tive a honra de substituir o trabalho de um outro colega no Urso Balu. Então, é difícil e a gente fica fazendo o trabalho da melhor forma que pode,
mas fica com aquele receio, né? Vai que o pessoal não gosta e me apedreja no meio da rua, aí vai ser difícil, né? E olha, Mauro, eu posso falar para o senhor que os trabalhos seus nesses filmes, nesses atores, ficaram brilhantes. Muito obrigado mesmo. O mercado da dublagem mudou muito nos últimos anos, especialmente com o crescimento das plataformas de streaming. Como você enxerga essas mudanças e o futuro da profissão? E para os seus que nos escutam, tem algum projeto novo ou personagem que você está dublando atualmente e pode compartilhar? A dublagem sempre acompanhou as modificações tecnológicas de áudio e vídeo. No início, nos anos 50, 60, era tudo na base da película, 16 milímetros e 35 milímetros. Depois veio a fita magnética, o MATIC, VHS. Depois houve uma transição junto com a Umatic, a imagem da Umatic ou a imagem da Betacam ou o VHS, se acoplava a DAT, que era uma fitinha com 8 canais, que as outras, película e Umatic e Beta, só tinham 2 canais para a gente trabalhar, por isso que o pessoal trabalhava junto no microfone, né? Mas depois, a partir dessa data, a gente começou a gravar separado. E hoje em dia a gente grava tudo separado através de programas, de softwares de computador, né? Como o Pro Tools. Então, desde que eu entrei, a gente está passando por uma fase de transição tecnológica muito rápida. E eu não sei, não posso dizer para você o que se apresenta para o futuro, nem para um futuro imediato com a Cifra Negra. Só que nós estamos com uma dificuldade que é a substituição do nosso trabalho pela atividade da inteligência artificial, Sim. né? E isso vai fazer uma modificação no meio muito grande, a menos que o público, de um modo geral, que aprecia a dublagem, se manifeste e as, as distribuidoras vejam que o trabalho artístico de um ser humano é insuperável, nunca vai ser superado pela inteligência artificial, né? Que é um robô, digamos assim, sem inteligência, apesar de ser chamado de inteligência artificial, ele tem uma coisa muito limitada, porque ele trabalha apenas com os dados que lhe são colocados. Ele não tem iniciativa artística de interpretação, nem nada. Então, eu espero que eu consiga, daqui a mais ou menos 5, 6 anos, eu ainda consiga trabalhar na dublagem, porque foi o caminho que eu escolhi e eu me dediquei durante esse tempo todo a dublar, que é uma opção do trabalho de ator. Já não piso num palco fazendo uma peça faz bastante tempo, então seria recomeçar e eu já estou meio cansado, né? Já é bastante tempo trabalhando e tal. Espero que continue assim e tudo mais, porque uma vantagem da dublagem é que a gente pode morrer trabalhando, que nem no teatro, entendeu? Hum. Então, é maravilhoso. A dublagem, eu devo tudo de bom e de ruim essa vida inteira à dublagem, né? Então, eu espero que a gente continue trabalhando. Espero que os colegas que estão começando agora, ou as pessoas que fazem curso e estejam pretendendo continuar fazendo dublagem, né, nos substituindo, porque uma hora a gente é substituído, como a gente
substituiu os colegas que já se foram, né? Sim. Então, eu espero que eles tenham um meio ainda para poder exercer seu talento na dublagem. Olha, Mauro, isso é muito importante, principalmente que a inteligência artificial tá vindo à tona agora. E para quem é fã de dublagem e quer que continue dublando, porque sem dublagem não tem a emoção que a inteligência artificial não tem, é aquela voz sem nenhum emoção. Já a voz humana tem a emoção do choro, da raiva, da felicidade, de tudo. Então, para quem pode, por favor, apoie a dublagem viva. Por favor, apoiem. Nós queremos a dublagem viva. Obrigado. Eu que agradeço o senhor por ter topado participar. Foi uma honra, Mauro. Igualmente, é uma honra sempre esclarecer coisas e falar sobre a minha profissão para as pessoas que gostam dela. Mauro, antes de encerrarmos, se o senhor puder fazer a voz do Pumba. A voz do Pumba, eu não posso reproduzir frases inteiras da animação. Eu só posso falar algumas frases que a gente assina contrato, aquelas coisas todas, tem que pedir permissão. Mas o pessoal gosta muito de algumas frases do filme, e uma é viscoso, mas gostoso, que é eles comendo aquelas lesmas e tudo mais. Sim. E tanto do Shrek, que não fui eu que falei, mas as pessoas pedem para eu falar, que é melhor para fora do que para dentro, né? Então, algumas pessoas insistem em que eu faça urro e eu tenho que decepcioná-las dizendo que o urro no filme, quando aquele garoto fica faz urro, faz urro, faz urro, não sou eu que faço, vem lá dos Estados Unidos, o urro é original do filme, entendeu? Então, não dá para eu reproduzir aqui. E pessoal, sigam o Mauro nas redes sociais. Mauro Ramos Dublagem no Instagram. E não adianta, porque eu perdi meu Facebook, não sei como entrar, então já era, muitos anos eu não uso o Facebook. Muito obrigado, Mauro. E para o pessoal, siga o Versão Brasileira Podcast e coloque nas suas plataformas favoritas. É Tchau! isso aí, tchau.